Sabe, na prática clínica tem aqueles casos que parecem um verdadeiro labirinto, não é? De um lado você tem sintomas físicos muito claros, muito intensos, do outro um quadro mental que também chama muito atenção. E aí fica a dúvida, onde é que está o verdadeiro centro do problema? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos destilar aqui a essência do método analítico do Dr. Raj Bondri para encontrar o que ele chama de estrela do norte, aquilo que guia a prescrição correta. Tudo isso com base em uma de suas palestras. A gente vai seguir o raciocínio clínico do Dr. Bondri em 5 passos bem definidos, desde a análise do quadro complexo até a prova final, que é o resultado da prescrição. Vamos lá. Ok, vamos mergulhar de cabeça nesse caso. Ele é um dilema clássico daqueles que todo mundo já enfrentou. Um paciente chega com problemas físicos bem marcados, bem fortes, e ao mesmo tempo tem um estado mental cheio de questões. A grande pergunta é: para onde a gente olha primeiro? Olha só como o quadro é dividido. No lado físico, a gente tem uma condição de pele crônica, com rachaduras que, pioram drasticamente no inverno. Além disso, múltiplos lipomas e alguns problemas digestivos. Já no lado mental, ele se descreve como uma pessoa introvertida e com uma ansiedade bem específica ligada a provas e concursos. São praticamente 2 mundos de sintomas coexistindo. E é exatamente aqui que a genialidade da abordagem do Dr. Bondri aparece. Em vez de pegar essa lista de sintomas e sair correndo para achar um remédio que cubra tudo, ele faz uma pausa. Ele faz uma pergunta muito mais fundamental, uma pergunta que na verdade vai guiar toda a análise a partir daqui. Presta atenção nessa pergunta, ela é o ponto de virada, ela reformula todo o processo. A questão deixa de ser qual remédio cobre mais sintomas e passa a ser qual camada de sintomas é a mais confiável, a mais sólida. É uma avaliação muito mais sofisticada da evidência que a gente tem em mãos. E essa é a filosofia central do Dr. Bondri. Nem todos os sintomas nascem iguais. Eles não têm o mesmo peso. A chave para desvendar um caso complexo como esse é identificar qual é a camada mais confiável, mais característica. Onde está o verdadeiro centro de gravidade do caso. O sistema do Dr. Bondri, no fundo, é um sistema de priorização estratégica. E ele sempre começa com a avaliação bem crítica dos sintomas mentais que foram apresentados. E aqui vem o pulo do gato do raciocínio dele. O Dr. Bondri argumenta que essa ansiedade com provas, por mais que seja real para o paciente, é uma reação comum. É esperado para aquela situação. Não é necessariamente uma característica profunda que define quem aquele indivíduo é na sua essência. É algo situacional, entende? Não é central. E essa imagem aqui ilustra o contraste de forma brilhante. De um lado, a gente tem um estado mental que é comum e situacional. Do outro, sintomas físicos gerais que são marcantes, peculiares e involuntários. É a qualidade que importa e não a quantidade. Então chegamos ao ponto crucial. O método do Dr. Bondri nos diz que são os sintomas gerais, por serem fortes, peculiares, involuntários, que formam a âncora mais confiável para a prescrição. É neles que a análise precisa se firmar para não se perder. E quais são, afinal, esses sintomas que servem de base para o caso? Bom, primeiro, uma forte aversão a doces. Segundo, um desejo muito marcante por frango tandoori, aquele frango defumado. E terceiro, uma agravação absoluta, inquestionável pelo inverno. São sintomas super distintos e, o mais importante, involuntários. Essa é a estrela do norte que estávamos procurando. Com essa âncora bem definida, o remédio fica claro, quase óbvio. Grafites foi a escolha porque ele cobria perfeitamente os sintomas mais confiáveis e peculiares do caso, e não porque ele cobria todos os sintomas superficiais da lista. Mas, veja bem, uma análise, por melhor que seja, ainda é uma hipótese. A verdadeira prova, o teste de fogo, vem com acompanhamento, com a evolução do paciente. É isso que vai validar ou não todo o processo de raciocínio. E o resultado, nesse caso, validou a análise por completo. O tratamento começou com grafites 200C, o que trouxe uma melhora de 50%. Quando o progresso deu uma estagnada, a potência foi aumentada e a melhora continuou. Isso não só confirmou o remédio, mas, mais importante, validou toda a estratégia de focar nos sintomas gerais. A grande lição aqui, então, não é sobre o remédio Grafites, é sobre um processo de pensamento, uma mentalidade que pode ser transferida e aplicada a inúmeros outros casos complexos para a gente conseguir encontrar a sua verdadeira essência.
E é por isso que isso é tão importante. Para estudantes e profissionais da área, adotar essa forma de pensar significa sair de uma abordagem de tentativa e erro para uma de análise estratégica, o que aumenta e muito a precisão e a consistência dos resultados clínicos. Esta é a essência destilada do ensinamento do Dr. Raj Bondri nesta palestra. Para entender verdadeiramente a profundidade, a filosofia e a precisão clínica por trás de seu método, é preciso vivenciar a palestra completa em sua totalidade.